Bom dia, irmãos, e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um dia que Deus permitiu que abríssemos nossos olhos para mais um amanhecer, para nós podermos contemplar a beleza do Senhor, a grandeza, a santidade, o amor, a benignidade e a graça dele sobre cada vida. Mais um dia ele nos despertou para receber dele esse dia na qual ele preparou para cada um de nós. Amém? Devemos dar graças ao Senhor, honra, glória e louvor, pois o Senhor é o único Deus e não há outro além dele. A palavra de hoje, irmãos, que hoje vamos aprender mais um pouco e trazer para os nossos dias de hoje, se encontra em 1 Crônicas, capítulo 12, versículos do 1 até o 8. E o tema de hoje que eu quero trazer para a nossa meditação são armas. Por que armas? Quando nós enfrentamos batalhas em nossas vidas, quando nós passamos por lutas diariamente, quem já se sentiu despreparado ou quem já viu se encontrou, desarmado? Ao olhar para suas mãos, não vê arma nenhuma. Porque todos nós sabemos que quando um soldado ele entra em uma guerra, primeiramente ele vai entrar para ser treinado, para fazer um treinamento. Que treinamento é esse? Um treinamento primeiro vai começar no seu emocional, no seu psicológico. Depois o treinamento vai começar no seu corpo físico. Ele vai ter que passar por testes na qual o corpo dele precisa suportar para entrar numa guerra. Porque todos nós sabemos que para entrar em uma guerra, os soldados, eles sofrem muitos ataques. Emocional, psicológico, sentimental, espiritual e também físico. Então, antes dele lutar, ele vai ter que passar por essa preparação. E o que eu quero dizer com isso para as nossas vidas? Eu quero dizer, irmãos, que muitos cristãos e até mesmo não cristãos estão entrando na batalha espiritual e até mesmo na batalha física, emocional e sentimental sem as armaduras. Porque é necessário ter as armaduras. Quem foi que disse que um soldado vai lutar sem antes conhecer o seu próprio corpo? Sem antes ele conhecer seu próprio sentimento, se ele vai suportar ou não. Sem antes ele saber e conhecer quais são as armas que ele terá que manusear naquela guerra. E quais são os campos de batalha, quais são os seus inimigos. E assim, irmãos, devemos ser nós. Devemos ter a sabedoria, coragem, força, ânimo para podermos vencer o mal. E é por isso que hoje
eu vim trazer esse tema, armas. E nós vamos meditar em 1 Crônicas, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 8, que diz assim: São estes os que vieram a Davi, a Ziglag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinha por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semeá, o Gibeatita, Jaziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gebeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os coreitas, Joela, Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra, para pelejar armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Armas. Não tinha como passar por este texto sem perceber alguns detalhes. Como as armas, o contexto traz a listagem dos valentes que ajudavam Davi na guerra. E esses valentes são esses que eu acabei de citar, que está na Bíblia. E o versículo 2 diz que utilizavam tanto a mão direita como a esquerda para manejar arco e flecha, e a funda para atirar pedras. Hoje em dia, falar em defender uma nação com arco e flecha seria completamente ultrapassado. Na época de Davi, porém, eles venceram várias guerras. E com isso, no entanto, podemos notar que não bastava apenas ter armas. Precisava-se de valentia, sabedoria, habilidade, coragem. E o versículo 8 atesta que os companheiros de Davi eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, que sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis. Estes textos me lembram também a vitória de Davi contra Golias num ato de bravura, com algumas pedras e uma funda. Vamos ver, irmãos, o que diz em 1 Samuel, no capítulo 17, que diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul:
Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Então aqui, irmãos, nós podemos notar o seguinte, que foi o que eu disse no começo. Se a gente não souber quais são as armas que vamos manusear e quais são os equipamentos que o nosso corpo terá que usar, não vamos suportar o peso, que foi isso que aconteceu com Davi. Davi sabia apenas manusear a pedra e a funda, mas para ele manusear essa funda essas pedras, ele teria que saber quais eram as pedras. Só que o armamento de um soldado, ele foi incapaz de suportar. Por quê? Porque ele não sabia. Ele não conhecia o peso daqueles armamentos. Então lembra que foi isso que eu disse no começo? Que antes de nós entrar em uma guerra, nós vamos ter que passar, primeiramente, por uma preparação física, emocional, sentimental, para a gente poder saber usar as armas corretas contra os nossos inimigos.
Não gosto de armas, mas sei que podem ser usadas para o bem, para a proteção e vida. Deus quer que sejamos valentes, também na luta incansável contra a maldade do mundo, utilizando para essa guerra todo o armamento, citado em Efésios 6, que diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E avançando com a pregação do Evangelho. A boa notícia de que Deus quer restaurar nossa vida, muito mais do que apenas combater o mal. Davi agiu para vencer. Escolheu homens valentes. Pegou o armamento para atingir Golias. Foi até o rio escolher que pedras usaria. Precisamos agir para vencer os gigantes, Golias, que atormentam nossa vida, sejam doenças, tentações, lutas interiores, o que for. Para vencer, temos de entregar o comando à nossa vida a Jesus, o grande vencedor, e então lançar mão de toda essa armadura que Ele nos oferece. Então, irmãos, além de Davi saber quais eram as pedras que ele usaria, o que foi que ele disse a Golias? Você pode vir com teu tamanho gigante, eu posso ser pequeno. Você pode vir com seus escudos, com suas lanças, com sua espada, mas eu não. Eu vou contra ti, em o nome do Senhor. Então, irmãos, a armadura mais forte, mais poderosa que temos em nossa vida é o Senhor. Então, nós precisamos nos revestir da armadura que Deus preparou para cada um de nós. Porque o próprio Deus, Ele conhece a cada um de nós e quais são as armas que o nosso corpo irá suportar e quais são as lutas que teremos que enfrentar. Nós temos que buscar do Senhor a força, a coragem. Nós temos que buscar do Senhor a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, para que nós não entramos nessa luta, nessa guerra, desarmados, despreparados. Porque um soldado, ele jamais vai lutar de cabeça baixa, mas sempre de cabeça alta. E quem é que vai adiante de nós, irmãos? O filisteu, ele tinha adiante dele um soldado que iria preparando o caminho, que iria dando os detalhes para ele, onde ele ia pisar. Nós também não somos diferentes. Nós temos o Senhor. O Senhor vai adiante de nós. Ele vai preparando o caminho, nos mostrando e nos ensinando quem serão os nossos inimigos, com quem iremos combater, qual é o mal que está vindo sobre as nossas vidas. Então não esqueça, irmãos, de se revestir da armadura que Deus tem preparado para as nossas vidas. Não esqueça, irmãos, de declarar: Senhor, passarei por essa guerra, enfrentarei esse Golias, mas o Senhor é o general de guerra que vai adiante de mim, e é através do seu nome que eu vencerei este gigante, esta luta. Eu vencerei em o nome do Senhor Jesus. Sob o comando certo e com as armas corretas, irmãos, seremos vencedores. Não esqueçam disso. Entregue ao Senhor hoje as suas lutas. Entregue ao Senhor hoje esses gigantes.
Busque o conhecimento, a sabedoria, o discernimento. Busque se revestir das armaduras que Deus preparou. E seja vencedor. Porque a palavra nos diz, em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade e estou aqui orando e intercedendo por cada vida, para que essa palavra ela possa causar nos irmãos o efeito da salvação, o efeito da justificação, da redenção, do arrependimento e da edificação. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos libertos, curados, transformados e sarados para a honra e glória do Senhor. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.